A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. A esse canal que sempre traz a apologética do Padre Luiz Toro. Trazemos outros apologéticos do canal Tradição Católica e Debate? Trazemos. Mas nós trazemos também, não é? O principal é a apologética do Padre Luiz Toro, certo? Meus irmãos, esse vídeo de hoje, um protestante sabatina, o Padre Luiz Toro, com muitas perguntas. São perguntas com força. E o padre responde tudo na Bíblia Sagrada. O protestante achou que ia colocar aí uma pedra, né, que ia engasgar o padre, mas acabou, foi se ferrando. Se inscreva, compartilhe, comente. Vamos ao vídeo. Você é evangélico ou católico? Não, não sou católico. Que religião é isso? Sou protestante. Primeira pergunta. Por que tem que carregar o pecado de Adão e Eva original? Porque resulta que nós, na condição humana, somos frágeis, que faz com que sejamos pecadores. Então a isso, somos de carne e osso, então a isso chamamos de pecado original. É a inclinação ao mal. Isso é o que nós chamamos de pecado original. Nós não carregamos o pecado que cometeu Adão e Eva. Esse é um simbolismo. Não carregamos um pecado, quer dizer que alguém matou uma pessoa e eu carrego o pecado dessa pessoa. Não é assim. Simplesmente para expressar a você e a mim, como somos humanos, algum dia vamos pecar, então estamos inclinados ao pecado. Isso vem desde que Deus criou o homem. Que não existe uma geração humana onde não peque. Então isso chamamos de pecado original. Problemas com a internet, mas já... Outra pergunta. Por que confessar pecado a outro homem, igual a mim, podendo eu falar diretamente com Cristo? Essa pergunta é muito boa e interessante. Certamente que você e eu poderíamos dirigir-nos diretamente com Cristo. A pergunta por quê é que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Levítico capítulo 5, versículo 5. Ok. Levítico 5, 5, nós vamos ler. Nós, na Bíblia Rainha Valera. Você prefere uma Bíblia ou qualquer uma? Qualquer uma? Certo, muito bem. Então, sim, com prazer. Com prazer vou lhe responder. A Bíblia aparece que nós temos que confessar os pecados com um pecador que se chama sacerdote. Isso está na Bíblia, isso é um mandamento de Deus, temos que cumprir. Aí está claro. Parece ser muito lindo se fosse direto com Deus, mas não é um mandamento de Deus. Não é assim que está na Sagrada Escritura. Então vamos ver. Deixa eu achar uma posição para a cadeira. Em todos esses casos, o que cometeu um pecado, confessará primeiro o seu pecado. Confessará primeiro o seu pecado. E vamos ver a quem vamos buscar para confessar. A quem? Se você vai confessar um pecador ou certamente diretamente com Deus. Está na Bíblia. Como sacrifício, logo levarás para o pecado cometido, levarás uma novilha, uma cabra, uma ovelha, um touro ou um bode. Confessar os pecados a Javé. Javé pode receber sacrifício? Não. Quem vai receber? E quem vai perdoar a pessoa da parte de Javé? E o sacerdote, escuta, outra vez. E o sacerdote, aqui onde aparece o sacerdote que a Igreja Católica manda. E o sacerdote fará expiação por tal pecado e pela pessoa. Então a Bíblia diz que é o mandamento de Deus que o sacerdote represente a Javé. O sacerdote toma o animal, o sacerdote escuta a confissão e o sacerdote faz a expiação dos pecados. Porque não fazem diretamente com Javé? Porque ele não quis. Não quis.
Entonces, si la Biblia dice, Então a Bíblia diz que aqui que o sacerdote fará, ¿qué vamos a hacer nosotros? que vamos fazer nós. Lo pide, A Bíblia pede, a Bíblia diz, lo debo e eu devo fazer a la Biblia. caso do que a Bíblia está mandando. Por ejemplo, Há outro versículo, por exemplo, em Levítico 16:32. a ver si es Levítico. Levítico Levítico es Éxodo, pero una de las dos. Pero 16:32, 16:32, de Dios da onde Deus un mandato. Lo dá um mandato. escúchelo. Escute. El sacerdote, O sacerdote, Otra vez. el sacerdote o sacerdote al que haya ungido y consagrado, que foi ungido e consagrado, ou seja, não aquele que se denomina pastor e diga eu sou padre, venha para cá e confessa. Não. La Biblia A Bíblia é clara. ha sido ungido y Tem que ser ungido e consagrado. siga, Siga. para ser sacerdote Para ser sacerdote. sacerdote Para ser sacerdote, en lugar de su padre, em lugar do seu pai, la expiación. fará expiação. hará la Fará expiação. el sacerdote O sacerdote fará expiação. que no lo hace Porque não fazem Javé. Faz Javé. porque quiso utilizar Porque quis utilizar o sacerdote. pero es que el sacerdote es un hombre O pecador. sacerdote é um pecador? Sim, é verdade. Hebreos capítulo Hebreus capítulo 5, versículo 1. es un hombre pecador. É um homem pecador. A pesar de que Apesar de que é pecador, Hebreo aclara, Hebreu declara, é um homem pecador tiene que tem uma autoridade, um poder un poder de parte de Dios. da parte de Deus para perdoar pecados. Vamos escutar. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, pergunta sua, Tiene que ser porque tem que ser com um homem. un sacerdote. Um sacerdote Un hombre é um homem tomado entre los hombres. dentro do meio dos homens. A resposta está aqui. Todo sumo sacerdote é tomado no meio dos homens e apresenta as coisas, ele apresenta as coisas de Deus. Ele representa os homens nas coisas de Deus. E escuta o que vem. Por isso, oferece dons e sacrifício pelo pecado. Deus lhe deu esse poder De ofrecer, de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. pero la Biblia Porém, a Bíblia não para aí. Mostra que ele certamente, como diz o nosso irmão separado, é um pecador, como os demais. lo bonito es que O bonito é que a Bíblia esclarece que é pecador como os demais. Porém, tem uma autoridade, um poder, um mandamento de Deus de oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Ele é um pecador, escuta. É capaz de compreender os ignorantes e os desviados, pois também leva o peso do seu próprio pecado. Por essa razão, deve oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, igual aos do povo. Então a Bíblia diz que certamente é um pecador, igual ao do povo. Porém, a Deus lhe pareceu muito melhor, muito bom, ser sacerdote. Diante de nós, se eu não estou de acordo, Dios lo hace de otra manera. faz de outra maneira. Porém, nesse momento, Deus quis que fosse assim. E deixou assim. Constancia. E há constância nisso. Le puedo mostrar E eu posso mostrar simbolicamente, en San Lucas capítulo em São Lucas 17, versículo 11, San Lucas capítulo 17, 17 e 11, simbólicamente simbolicamente, porque es una enseñanza porque é um ensinamento de Jesus Cristo, con el pueblo judío com o povo judeu, com o sacerdote judeu, que tiene un mensaje teológico e tem uma mensagem teológica para nós. para la palabra de Dios no pasa de moda. Ela não passou. A Bíblia, a palavra é viva e eficaz. Vamos a ver Não passa de modo algum. 17, 11. Lucas 17, 11 diz, escuta. De camino a Jerusalén, Caminhando para Jerusalém, pasaba por Jesus passava pelos entre Samaria confins entre Samaria e Galiléia. y al E entrar ao entrar, le salieron al encuentro o povo vieram ao seu encontro. E o povo ao seu encontro vieram 10 leprosos ao encontro de Jesus. A lepra é um símbolo teologicamente do pecado. Os 10 leprosos vêm ao encontro, é a pergunta sua. Porque se eu tenho lepra, o pecado, porque tenho que ir a um homem pecador. E porque eu não vou diretamente com Jesus? Sería directamente. Seria diretamente com Jesus?
Pois aqui a Bíblia diz que esses homens, leproso, 10 leprosos, se dice como você disse, a Jesús vão a Jesus, diretamente a Jesus, sem intervenção de homem pecador. Escute. se detuvieron a cierta distancia y A certa gritaban, distância gritavam: Jesús, Jesus, Maestro, Mestre, ten compasión de nosotros. tende compaixão de nós. no canta un gallo. Están Mas claro, não canta um galo, está frente a frente, com os irmãos separados, cara a cara, frente a frente, com Deus. me considero leproso. Me considero leproso. Soy digno si Não sou digno de, sí, Señor, não sou digno de me chegar a ti, Senhor, porque sou pecador, sou leproso. misericordia. Clamo misericórdia, Senhor, tende misericórdia de nós. Y escuche E escute como teologicamente a Bíblia diz que Dios que Deus practica, pratica a misericórdia com os leprosos pecadores. practica la misericordia. Praticam a misericórdia, se tem a misericórdia. De que maneira? Pare a orelha. Jesus disse, La misericordia. aqui está a misericórdia. Jesús les dijo, Jesus disse, Vayan y vá e se apresentem ao sacerdote. aquí, Aqui, teológica, teologicamente, la Biblia nos dice a Bíblia nos está mostrando que el argumento de los o argumento dos irmãos separados, que tiene que ser directo, que tem que ser diretamente com Jesus no con un hombre. e não com o homem sacerdote pecador. Jesucristo aquí Jesus Cristo aqui muestra otra cosa mostra outra coisa y dice, e diz, no es, não, assim não é. vaya, Vá se apresentar ao sacerdote. y si somos sinceros, E se somos sinceros, si este leproso hubiese se esse leproso tivesse sido protestante, creen que hubiesen ido al sacerdote, será que eles tinham ido ao sacerdote? la excusa sería la misma suya. Seria a mesma sua. Voy a ir a un Como vou a um homem pecador? en mente. Oh, está bien, gracias, perdón. Perdão. O protestante disse, só estou fazendo a pergunta, não estou dizendo que eu não vou. Ah. ¿Cómo voy a ir Como ir a um homem pecador cuando tengo directamente quando tenho diretamente a Jesus? Senhor, no estoy de acuerdo? eu não estou de acordo. Debería sanarme tú. Deveria tu mesmo me curar? ¿No es que eres Dios? Não, ele é Deus. Ele mandou, é uma ordem. Sacerdote. Mandou ir ao sacerdote. Lo más hermoso O mais maravilhoso na teologia bíblica é que cuando obedecen a que quando obedece a sua palavra e ir ao sacerdote e toma a decisão, la misericordia, a misericórdia de Deus os agarra. la misericordia de Dios Essa é a misericórdia de Deus aí, para aquel que obedece. para aquele que obedece. Que no obedece, O que não obedece está ponchado. Escuche, está mientras iban, quedaron sanos. e ao ir ficaram curados. Aí está a misericórdia de Deus. E ficaram curados. lo comparamos Então, se nós comparamos com João capítulo 20, 21 23. e 23, Si lo comparamos con se nós comparamos com João 20, 23, se lembram? Jesús, Jesus dijo, disse, vaya y presente. vai e se apresente aos sacerdotes. Obedecieron, Obedeceram e ficaram curados. lo comparamos con Agora comparamos com João 20, 23. a quienes A descarguen quem vocês perdoaram sus pecados. seus pecados, vá, se apresente aos sacerdotes. Y cuando ellos fueron, E quando eles, a quienes descarguen de sus pecados, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. ellos obedecieron, Quando eles obedeceram, como ficaram? liberados. Libertos, curados, sarados. Se han hecho caso a la palabra Se não damos caso à palavra, escute, y a quienes se los e a quem vocês não perdoar, hacen caso y no se não fazem caso e não vai ao sacerdote, les serán retenidos. não serão perdoados. São Lucas disse que mandou os leprosos ao sacerdote. En el versículo 20, No versículo 21, disse Jesucristo, que Jesus Cristo mandou, así como en el Antiguo assim como no Antigo Testamento, Javé ou Jeová, como queira chamar, a los sacerdotes mandou os sacerdotes practicar la a misericordia, praticar a misericórdia, sacrificio. a fazer o sacrifício de expiação pelos pecados. Jesucristo lo hace. Assim Jesus Cristo faz no Novo Testamento. Escutem, Jesús les volvió a decir, Jesus voltou a dizer, paz esté con a ustedes. paz esteja com vocês. Lupita, ayúdenme con Lupita. Aquí está, véanlo. Aqui está, vejam, Véanlo con claridad. com clareza. Como el Padre me Como o envió, Pai me enviou a mim, ¿quién niega como o Pai me enviou, envió a quem o Pai enviou, pecados? Jesus a perdoar pecados. Nada, ninguém. Que es el Padre Quem nega que o Pai deu toda a autoridade e todo o poder a Jesus para perdoar pecados? nadie. Ninguém. Salvar. Ele vem nos salvar da miséria, da lepra, do pecado. Pues dice Jesús, Pois disse Jesus, assim como o Pai me enviou a mim, mire cómo lo delega.
Veja como ele delega o poder a los sacerdotes. aos sacerdotes para poder dizer: Hay presente, vai e apresenta os sacerdotes. lo delega. Otra vez. Veja outra vez. Como el Padre, Como o Pai me enviou a mim, así assim envío eu vos envio também. como lo había mandado el Padre, Como mandou o Pai, con la autoridad com a autoridade de perdoar del pecado. pecados. Pues así, de la misma Pois assim, da mesma maneira, yo los envío envio também a vocês. Entonces se trata de Então se trata de aceitar que Jesucristo os que Jesus Cristo enviou o no aceptar. ou não aceitá-los. Nosotros tomamos la decisión. Nós tomamos a decisão de aceitar porque lemos na Bíblia que ele nomeou com a mesma autoridade, mesmo poder que o Pai enviou a ele. Así como el Padre Assim como o Pai me enviou a mim, los envió, eu vos envio. de modo que en el mundo De modo que no mundo hombres há homens con la autoridad. que vai com a autoridade de Cristo. ¿Qué? Versículo 23. Aqui, versículo 23. A quienes descarguen A quem perdoar os seus pecados serão perdoados. hay en el mundo. Se no mundo, Negación de Jesucristo. pela delegação de Cristo, homens pecadores Andan perdonando. que andam perdoando os pecados Quedarán. e ficando perdoados. Haya hermanos que digan E agora há irmãos que dizem o contrário. Jesús dice. E Jesus disse: Aquellos a quienes e aqueles que não são perdoados, porque não creram no sacramento da confissão, quedarán. não serão perdoados. Entonces, me hace la pregunta. Então me fez a pergunta e eu lhe respondo. Se tem outra pergunta com respeito, Me dice, y con gusto, com prazer, eu lhe respondo. respondérsela. E antes de respondê-la, Le felicito eu felicito a você por la capacidad por você ter a capacidade de me perguntar, capacidad de oír de ouvir y de querer aclarar e de querer esclarecer as coisas. que es grato a los ojos de Isso é o que é grato aos olhos de Deus e admirar. felicitar a usted. E eu felicito a você Quedo sumamente que veio aqui, también extasiado al encontrar un ser. vem encontrar alguém como você. Eu quero. Pode fazer quantas você quiser, pode fazer. Siendo el Señor tan cariñoso, Sendo o Senhor tão carinhoso, las virtudes que Él todas as virtudes que Ele tem, saber algún párrafo, algo ahí que diga que tem algo aí que solo diga nosotros existimos en el universo. que só nós existimos no universo? No lo dice. Não, não. La Biblia no niega la posibilidad. A Bíblia não nega a possibilidade. No, con certeza no. Com certeza não há. Que diga que hay seres en otro E que a Bíblia não diz que há seres em outro lugar. posibilidad de que exista. Lo que sí la Biblia muestra es A Bíblia mostra é que existe. también fueron creados por Se há seres em outro lugar, foram criados por Deus. a lo mejor en otra época, Mas não sabemos, noutra época, não de outra maneira, não. pero no lo dice. No, Não, a Bíblia não diz, não. Não, nenhum versículo, não. O versículo que explica a respeito disso. Não tem não. tampoco lo niega. Não. Lo deja así como se llama en neutro. A Bíblia é neutra quanto à vida em outros planetas. Cuanto ahorita el problema de que dicen que hay extraterrestres, que no hay extraterrestres, la iglesia dice si la ciencia, Sobre a questão de extraterrestre, a igreja diz, deixa isso com a ciência. pero no podemos estar creyendo a lo que la gente Não podemos acreditar no que as pessoas dizem, que tem que viu não sei o quê, que viu OVNIs, que viu disco voador, que viu não sei o quê. Não. pues la iglesia dice la ciencia se A igreja diz que deixa com a ciência. Deus deu sabedoria ao homem para que possa investigar e saber. ciencia demuestra. E se a ciência mostra que existe, La iglesia dice pues si existe a igreja diz, pois existe. Se existe, existe. Porém, a igreja não está preocupada com isso. todo, lo visible y Então, o visível e o invisível, todo, tudo Deus criou. lo creó él. Então, se Deus tudo criou, Los extraterrestres, se existe extraterrestre, não sabemos. oh Dios. Outra pergunta. ¿Por qué llamamos Papa Por que chamamos Papa um bispo de Roma se o Pai solo só chama Deus de Pai? Veja, Debe saber, ¿cómo que se llama usted? como se chama? Good. Rudy. Rudy. Ha de saber que solamente hay un capítulo y un versículo Só um capítulo e um versículo que diz que não chama ninguém de Pai na terra. en Mateo capítulo 20. Mateus capítulo 23, versículo 9. Ha de saber eso. Que solamente existe este capítulo. Somente existe esse capítulo e esse versículo, só isso na Bíblia. De modo que si quitáramos a De modo que tirar esse capítulo e esse versículo não existiria se não tivesse isso. y si existe, E se existe, ¿qué quiere o que quer dizer? Hay dos, Há duas interpretações. una Uma, para los
hermanos separados irmãos separados, e outra de los católicos. dos católicos. La de los hermanos separados, Dos irmãos separados, você já conhece. puede llamarle Não pode chamar ninguém de pai, um sacerdote, não pode chamar. Que a Bíblia proíbe. Ponto. La de la iglesia católica, A Igreja Católica sí puede llamarle pode chamar de pai ao sacerdote, que la Biblia no porque a Bíblia não proíbe que proíbe de chamar pai sacerdote. llame padre su Apesar que Mateus diz, não chama ninguém de pai na terra. la explicación. Então qual é a explicação? A explicação consiste En que analicemos em que analisemos lo que dice o que diz el capítulo 20, o capítulo 23, versículo del 1 en versículo de 1 em diante, para ver o contexto completo. está refiriendo A quem está se referindo Jesus? y el después. Antes e o depois. Al analizarlo, Vamos analisá-lo, podemos ver com clareza. ¿qué? Por quê? Porque resulta una cosa, Resulta uma coisa, que la iglesia se encuentra que a igreja se encontra interrogante. com essa interrogação. Si Mateo 23, Se Mateus 23, 9, leia. no llamen padre, Não chame ninguém de pai na terra. si Mateo 23 Pois Mateus 23, 9 diz, não chame ninguém de pai na terra, se refiere e se refere à palavra pai, al sacerdote, que refere-se ao sacerdote. Então a igreja católica deve se perguntar, la Biblia se por que a Bíblia se contradiz? por un lado dice a nadie llame padre, pero si Por um lado diz, a ninguém chama de pai. Romanos 4 diz que Abraão é nosso pai, não carnal. Nosso pai na fé. padre E pai dos judeus circuncisos e pai dos pagãos incircuncisos, porque acreditaram. judíos circuncisos, Os judeus circuncisos paganos, e os pagãos circuncisos, quer dizer que creram. Abraham es padre. E Abraão é pai na fé. Entonces nos preguntamos, Então nós perguntamos, ¿lo llama padre? por que chamar pai se a Bíblia proíbe? ¿Le llame? A nada chame pai. Nos preguntamos, Nós perguntamos, cuando Jesucristo porque quando Jesus Cristo em Lucas 18, 18, fala com o jovem rico, dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer? Senhor, o que temos que fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus diz, Los mandamientos. compra os mandamentos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, E quais? no matarás, Não matarás, no robarás, não roubarás, honra honra a tu a teu pai y a tu e madre. a tua mãe. ¿Por qué Então por quê? Cristo Jesus Cristo llama padre a chama pai a alguém na terra. y nos encontramos que en la Nós encontramos na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que nós encontramos que Paulo diz, hijos filhos, obedezcan a obedeça a seus pais. padres, Pais, no exasperéis. não exaspereis vossos filhos. Capítulo 6, Efésios 6, 6, 6. No se fijen en sus 6:1, 6, 1, 6, 1, eu me equivoquei. hijos. Filhos, filhos, Obedezcan obedeçam a seus pais. en la tierra no E como se na terra não pode chamar ninguém de pai? mismo Pablo, O mesmo Paulo pronuncia a palavra pai, escute. pues esto es un deber. Por isso é um dever. Honra a tu padre Honra teu y a tu pai madre. e tua mãe. Es, Isso e aos demais el primer mandamiento é o primeiro mandamento que vai acompanhado com uma promessa. E porque Paulo não cumpre isso, não chama de pai, para que seas feliz para que seja feliz de larga e vida goze de longa vida na terra. Aí vem. Coloca ali, alô, por Deus 1. hubiese cometido pecado. Paulo cometeu um pecado aqui? Vamos ver. ustedes, Vocês, padres, pais, a ninguém chama de pai na terra. Paulo, porque chama pai aos homens, Paulo. No solamente Pablo, la Não somente Paulo. A carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz, que Dios es padre Deus é pai. y lo pone con P mayúscula. E coloca com P maiúsculo. Luego dice E logo diz que los hombres en la que os homens na terra também são pais. E com P minúsculo. Hebreos 12:9. Hebreus 12, 9. Más, As demais, nuestros padres, quando nossos pais, P minúsculo, según la carne, segundo a carne, corregían, nos corrigia, los respetábamos. nós nos respeitávamos, No deberíamos não deveríamos submetermos mayor com maior razão Padre de los ao espíritus. Pai de nossas almas? Aquí habla del... Então aqui fala do Pai com P maiúsculo. No vemos entonces Nós vemos então que la Biblia. a Bíblia fala de Pai. E, então por que proíbe a palavra Pai? La iglesia dice, Então a igreja diz, la Biblia no está prohibiendo a Bíblia não está proibindo a palavra Pai? esto. Lo dijo Pablo. Paulo disse, Jesus diz, a Escritura dos Hebreus, Pablo en 1 de Corintios. Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice Paulo diz él, que ele Padre é Pai espiritual, e Pai espiritual, não carnal, como nosotros los sacerdotes. como nós sacerdotes. Porque usted puede preguntar,
Você pode perguntar, e de onde aparece na Bíblia espiritualmente que espiritualmente pode chamar pai alguém? 1 Coríntios 4, 14 em diante. Um homem pode chamar pai porque é espiritualmente o seu pai. Porque gerou para a fé, disse Paulo. Porque Paulo disse, a Bíblia proíbe. Vamos escutar. 1 Coríntios 4, 14 em diante. No les escribo, Não vos escrevo isso para vossa vergonha, sino para amonestar senão para diverti-lo, demonstrá-lo como filhos. Aí não diz pai, aí diz que tem filhos. Para demonstrá-los como a filhos. sino para molestarlos como a hijos muy queridos. Filhos muito queridos, Aunque tuvieran pois que 2000 instructores quem tiver 2.000 instrutores de la vida cristiana, na vida cristã, la vida cristiana, aqui vem porque chamam pai ao sacerdote. Deixa eu pegar aqui a lupa. pueden tener Não podem ter muitos pais. tener muchos Não podem ter muitos pais. hermanos separados. Um irmão separado poder dizer, porque o único pai é Deus. Já, chega, já. Aqui já diz. Aqui diz que não pode ter muitos pais. ¿Quién será el padre? Quem será o pai? y he sido yo E tem sido eu. Quem é o pai? y he sido E eu tenho sido o pai. Por quê? Porque pai. y he sido yo quien les transmitió Que transmiti a vida em Cristo Jesus. Por que pai? Porque transmitiu a vida em Cristo Jesus. Porque chamam pai o sacerdote. Porque Paulo disse que se pode chamar pai alguém que transmitiu a vida em Cristo Jesus, a fé. Então nós encontramos a contradição, porque a Bíblia se contradiz. Ou a Bíblia se contradiz, ou os irmãos separados não podem entender o capítulo e os versículos da Bíblia. Agora eu vou mostrar aonde eles se confundem. Por quê? Por não ler o contexto. Lê o capítulo 23 a partir do versículo 9. E não lê o versículo 1, 3, 2, 4, 5 até o 11. Vamos ler completo para que você veja onde está o detalhe. Aí mesmo, 23. 1 em diante. Não, Mateus. Mateus 23. 23, 1. Vamos ver se os instrutores da Bíblia encontram. O homem já encontrou. Então Jesus falou. La enseñanza. Ensinamento. Jesús habló. Jesus falou. Enseñar. Tanto para o povo como para seus discípulos. Para todos. Dar una enseñanza. Vai dar um ensinamento. Os mestres da lei. Aqui. Observe que Jesus está falando no contexto. Está falando com os mestres da lei. No sabemos quién eran los maestros, Não sabemos que eram os mestres da lei, não conhecemos. lo que diga Jesús, Porém, o que disse Jesus, vamos entender. maestro de la ley, Os mestres da lei e os fariseus fariseos, han ocupado el puesto ocuparam de Moisés. o posto que deixou Moisés. Hagan y cumplan, Façam e cumpram o que eles dizem, los imiten. porém não os imitem. enseñanza, O ensinamento, los fariseos, os fariseus el maestro de la ley, e os mestres da lei ocuparam o posto de Moisés. Porém, façam o que eles dizem, porém não façam o que eles fazem. Por quê? Pero no los imiten. Não os imitem, porque eles ensinam e não praticam. Preparam pesadas cargas, muito difíceis de carregar. Observem o contexto. Ensinam, porém não praticam. o sea, Ou seja, ellos eles vêm tranquilos tienen que practicar lo que ellos dicen. e colocam para os outros praticar, mas eles não praticam. Luego dice, forman pesadas cargas. Eles formam pesadas cargas e põem nos ombros dos demais, porém eles nem sequer movem um dedo. Isso é o contexto que ele está falando, veja. Não movem um dedo. Ou seja, quando uma pessoa põe alguma coisa a outra, humilha a outra, quando uma pessoa, Más que el otro, y se sem mais do que o outro, era de Moisés, se senta na cadeira de Moisés pone a los demás que e põe os demais que fazem e eles não fazem nada. van siguiendo la idea. Vai seguindo o contexto. Muy difíciles de llevar. É muito difícil de carregar. Echan sobre las espaldas de la gente. E colocam sobre os ombros das pessoas e sobre as espadas. Nem sequer eles movem um dedo para mover. Qual é o problema que nós encontramos? Com pessoas que estão se submetendo a outras pessoas. Jesús va a salir
Jesus vai sair em defesa dessas pessoas. y nos va a dar una enseñanza. Ele vai dar ensinamentos que nós não devemos fazer assim. Debemos ser así. Não devemos ser assim. Él le viene a explicar Ele vem explicar quais são as pessoas que são assim. Em primeiro lugar, os escribas e os fariseus. no solamente Não somente os escribas e fariseus. había otro Havia outro grupo que también hacía que também fazia o mesmo, eran que eram maestros, os mestres eran los da lei, os pais, que eram os pais do povo. que sometían a Mestres que submetiam seus discípulos. Não, no consideraban não considerava igual os discípulos. Eles acreditavam ser mais do que os discípulos. E os discípulos eles eram a vassoura e os discípulos o lixo. el discípulo a ser como el maestro, pero no O discípulo não pode superar o mestre, mas Jesus disse ser igual ao mestre. tragaba a los maestros. A soberba Pero también existía estava sobre os mestres da lei, el padre os pais, que nós vamos ver em Gálatas 4, versículo 1, que el padre que o pai daba al tratava o filho como um escravo, como um patife. 4:1. Gálatas, Leer de alguien que lo vamos sabe, ver. Pablo. Paulo fala de alguém. Então o pai tratava, o pai na Bíblia tratava o filho como um escravo e colocavam carga sobre os ombros. El maestro con el discípulo. Os mestres com os discípulos, igualmente. Cuidado, Gálatas, usted se queda ahí. Gálatas 4:1. Ahora yo digo, Agora digo, mientras el hijo del dueño de casa es a un niño, Mientras es a un niño el hijo del dueño de la casa, mire filho, uma criança, filho do dono da casa. Veja como o pai trata o filho. tiene ninguna ventaja Não sobre tem, los esclavos. não tem, como trata? Como um escravo. Não tem nenhuma dominação com os escravos. Então Jesus Cristo está criticando os soberbos. Estavam os mestres, estavam os pais de família, estavam os fariseus, os escribas. Jesus Cristo a cada um deu um ensinamento. E vai terminar dizendo Jesus Cristo que entre nós não pode ser assim. Temos que ser diferentes. Observe então que Jesus Cristo está falando aqui de que colocam carga e eles não movem sequer um dedo para carregá-las. Repita. Pero ellos ni siquiera Eles nem sequer levantam um dedo para movê-los. todo lo hacen para ser. Tudo fazem para ser visto pelos homens. Miren esas largas Vejam esses longos versículos da lei que levam na frente e longos frutos dos seus franjas dos seus mantos, dos mestres da lei, dos escribas e fariseus. Agora tenha cuidado que vem. ocupar los primeros Eles ocupam os primeiros, eles gostam de ocupar os primeiros lugares. A soberba, o orgulho, o primeiro lugar. en los banquetes. Nos banquetes. Cientos reservados E os assentos são os primeiros lugares nas sinagogas, que los saluden en las plazas. para que as pessoas os saudem nas praças e que as pessoas chamem de mestre. Aqui estamos, aqui estão. Como gosta que chamem as pessoas? Mestres. Eles gostavam disso? y que eran los maestros E que eram os mestres? Os tais, sometían a sus os submetiam seus discípulos, Ahora Jesucristo usted va a poner la lupa, que submetiam os discípulos. Agora Jesus vai colocar a lupa e vai dizer: vocês não se deixem chamar de mestres. A primeira é para nós. Vocês não se deixem chamar de mestre, ou seja, que nada tem que considerar a mim como o Senhor, como el que somete a los como submete os outros. a nadie, no A nada se deixe chamar de mestre. pueden ser los Vocês não podem humilhar os demais, humilhar as pessoas, colocam as cargas nos demais, não façam isso. ustedes no se dejen llamar, Vocês não se deixem chamar de mestres. observarán E observem que não está falando de lo que es común en la casa. do que é comum na casa. Si ustedes no se dejen Que não deixe chamar mestre de mestres. Por que não? miren lo razonable, miren lo razonable. Vamos raciocinar. No se dejen llamar, Vocês não se deixem chamar de mestres, que ustedes porque vocês todos são discípulos. Está dizendo para os apóstolos, sim ou não? esa es la lógica, Essa é a lógica. Vocês não se deixem chamar de mestres, porque todos vocês são discípulos. la otra, E outra, a nada chame de pai, porque todos vocês são? Não. Discípulos não. la razón. Usa a razão. No se dejen llamar Não deixe chamar de mestres, porque todos vocês são discípulos. a nadie E a nada chame de pai, porque todos vocês são filhos, irmãos. hermanos. Irmãos, ¿Sí captan allá? Pero no lo hice así.
Y si usted pone la lupa, ¿por qué Se Jesús você colocar a lupa, é porque Jesus, o lógico seria, não deixe chamar de mestre, porque vocês são discípulos. a nadie llame Padre? A nada de chamar de pai, porque vocês são irmãos. Un solo Dios, Um só Deus ustedes son hermanos. e vocês são irmãos. Lo dice así. Mas não é assim. Cuidado como lo É assim que dizem os protestantes. Lo que es ustedes que es usted. O que são vocês? Está criticando Cree más que os que acreditam estar em cima dos demais. nosotros no podemos Nós não podemos ser assim. que es ustedes. Miren, Vejam, deben corregir devem corrigir os que fazem aqueles de errado, los puestos. que ocupam os primeiros postos, colocam as caras nos outros, falam o que eles dizem e não fazem o que eles fazem. Ah, aqui está. Põe a lupa. lo que es ustedes. No se dejen llamar Não se maestros, deixe chamar de no mestres, tienen porque más não que tem un mais maestro. que um mestre. Y todos ustedes Todos son vocês hermanos. são irmãos. ¿Por qué no dijo hermanos cuando habla de Por que não disse irmãos quando fala do Pai? qué lo dice cuando habla de Como disse quando fala só de mestres. ustedes no se dejen llamar Não se deixe chamar maestros? mestres. Ustedes todos son hermanos. Todos são irmãos. Agora vem a outra. No llamen padre Não a chame nadie. pai a ninguém. No se dejen llamar. Cada disse, não se deixe chamar. La parte es, A primeira parte é, se dejen llamar. não se deixe chamar de La mestres. parte es, E a segunda parte é, a ninguém chame de pai. o sea, Ou seja, mire, vejam, si yo me dejo llamar maestro, se eu me deixo chamar de mestre, estoy diciendo estou dizendo, ya es la cachifa, la discípula, la esclava, o discípulo, a escrava, que eu tenho direito, segundo a lei, de yo someterle cargas de pesadas. colocar cargas pesadas nos seus ombros. Entonces, Então, yo paso a ser eu passo a ser mais que ela. pero la segunda es, A segunda é, nadie llame a ninguém chame de pai. Já não é que ela não pode chamar a mim de mestre. Ou seja, yo no me puedo creer, eu não posso acreditar mais do que no que ela fala. a nadie llame padre, A ninguém chame de pai. puedo creer más que ella, tampoco. Muito bem, meus irmãos, aí está. Né, nós vimos aqui, está ali do lado, já 1h05. É um vídeo de quase 1 hora, né, para não ficar muito cansativo para vocês. Para o Pastor dar essa super mega explicação, ele vai continuar explicando, né, sobre essa parte aí. Né, explicou muito bem sobre a questão dos pais, né, já explicou sobre os pais usando Gálatas, usando Efésios, usando Coríntios, né? Então, essa questão de pai era que eles, fariseus, se achavam o pai de todos. Os pais porque eram os doutores da lei, os ensinadores, os professores, digamos assim. E colocavam muitas cargas aos outros. Então Jesus refuta unicamente, né, os fariseus, os mestres da lei. Isso quer dizer, né, que nosso pai biológico, não chamamos ele de pai. Os próprios protestantes chamam de pai seus pais biológicos. Então isso é uma cegueira. Então o Padre Luiz Toro mostrou pais carnais e pais espirituais, no caso de Abraão, que é pai na fé, pai espiritual. O Papa é um pai espiritual. Se nós pegarmos 1 de Pedro 5:13, ele vai dizer, a igreja escolhida que está em Roma, ou seja, que está em Babilônia, vos sauda. Como também Marcos, meu filho, na fé. Marcos não tinha parentesco de sangue nenhum com Pedro. É aí que nós vemos o papado confirmado de Pedro. Marcos está se fazendo referência a João Marcos, evangelista. Marcos, meu filho, na fé. Por isso Pedro é Papa. E os hereges protestantes chegam nos vídeos dizendo, Pedro era presbítero, Pedro não era... Pedro era ancião, que vocês adulteraram na Bíblia para presbítero. Ancião. Ancião designa bispo. Presbítero designa padres. Entendeu? Então os protestantes adulteraram o termo ancião, né, para presbítero. Então, meus queridos, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.